Deixa eu chamar a Titi. A Isabel. Boa noite, Isabel. Tudo bem, professora. Não estou ouvindo o áudio da senhora.
Oi, Denilson. Oi, professora. Tranquilo? Como é que tá a luta? Tá, estamos na luta, Boa noite, professora. professora. Oi, boa noite, Sheila. Estamos na luta. Tá difícil, né, Denilson? Tá difícil, professora, mas vamos ganhar essa luta. Ah, sim, se Deus quiser. Eu não aguento mais ficar dentro de casa, Denilson. E eu não aguento mais trabalhar. Não, não, olha, e a gente está trabalhando muito mais dentro de casa. Eu estou no computador desde manhã. Desde Hoje, manhã. Pode hoje, por falar. exemplo, a gente contou mais ou menos uns 30 que foram, 30 casos que foram, né? Mais ou menos uns 10 foram para a sala vermelha. A Nossa, coisa tá piorando, é. a gente está com previsão aí, que, Tá pelo que o piorando, é. pessoal fala, para maio, a volta para maio, mas assim, acho que aos poucos, né? Mas eu acho que esse semestre a gente tá perdido, né? Ah, eu também acho, porque antigamente aqueles oba-oba, né? Que a pessoa E, ia, não tinha nada, ia embora. Mas agora não, agora são as pessoas que estão indo grave mesmo. nossa. Mas vamos ganhar essa luta, professor. E assim, a gente está vendo que não é só pessoal de, né, aí de risco que eles falam, gente jovem também, né, Denilson? Jovem, jovem, professora. Teve uma colega nossa de serviço que ela deu entrada ontem, ela está lá na DIPA, né? Já está na DIPA, o pulmão já disseram que o pulmão já está tomado, né? Nossa. Mas vamos ver. Esses medicamentos aí que esses médicos ficam falando, não resolve nada, né, Denilson? Então, professor, assim, teve alguns casos lá que foi, assim eles dizem, né? Não tem como comprovar. Que foram usados e teve pessoas que saíram Do coma, né? Assim, tipo da coma, situação né? grave, né? Uhum. Isso é, situação grave. Mas a coisa tá difícil. Tá difícil. Pra gente lá tá difícil. Aí teve uma colega nossa que também tem o quê? 39 anos e foi diagnosticada que também estava, aí o pessoal fica em pânico porque teve contato e aí vai. É, não. Mas tá difícil. Você quer ver, ainda, vocês me mandaram material, você acredita que eu fiquei, sexta-feira a gente ficou em reunião aqui o dia todo, né? A gente teve reunião com o João Luiz, na outra faculdade também. À noite a minha internet começou a oscilar, a Vivo entrou em manutenção. Você sabe quando que eu fui ter acesso à internet? Terça-feira, ontem. Nossa, Eu tive que ir para a praia, para entendi. casa dos meus pais, na segunda-feira, porque eles ficavam falando: olha, vai ficar pronto 1 hora, 2 horas. E aí, na segunda, liguei lá para o meu coordenador e falou: Isabel, tem que dar um jeito. Aí fui para a praia, era 1 hora da tarde, cheguei aqui 1 hora da manhã, na segunda, para dar aula, para poder gravar a aula, porque sem internet, do jeito que está tudo enrolado. E aí você não tem onde ir, você Tá fica mesmo. ligando, não consegue, é um inferno, né? Tá Não, com... é verdade. E assim, você não tem respaldo nenhum, né? Não, não. A gente Fica sem respaldo nenhum. a gente está Já meio. não tinha, né? Agora piorou. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, né? A gente está Tá só bom, professora. você e a Sheila, mas vamos começar porque esse sistema aqui é meio enrolado. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar e não conseguiu. Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. Eu vou desligar o microfone aqui, tá bom? Tá, Para beleza, eu vou ficar melhor, tá? colocar o material. Tá bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre
dentro de administração hospitalar, a parte de fundamentos e gestão de qualidade, que é um tema super importante, né, dentro da gestão de hotelaria hospitalar. Eu passei para vocês, tomara que não caia o sistema, eu não sei se vocês conseguiram abrir um estudo de caso que eu mandei tanto pelo e-mail como eu mandei pelo WhatsApp. Vocês conseguiram abrir esse estudo de caso? Eu não consegui abrir, Isabel, não está abrindo. Não abriu? Não, para mim não. Professora, na verdade, hoje eu nem tentei abrir, professora. Tá. Porque o que eu vou fazer? Eu vou falar essa parte de fundamentos de gestão da qualidade, eu vou trabalhar uma parte, aí nós vamos, aí vocês vão tentar, por favor, abrir esse material no Word, né, pela internet, a gente dá um tempo. É um casozinho simples, né, que tem 2 páginas, mas é um caso simples. Eu quero que vocês depois façam um comentário, que aí fica como nossa atividade de hoje, tá? Tá certo. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou pedir, por favor, para desligar o áudio, gente, senão aí dá microfonia aqui. Por favor, obrigada. Silvio, boa noite. Vamos lá. Então, olha, oi, André. Nosso Zoom hoje está enrolado. Então, essa parte aqui está entrando aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver o material? Está, professora. Sim, professora. Beleza. Então, olha só. A administração hospitalar, ela precisa criar aí uma identidade no hospital, privilegiando aí sempre, né, o paciente, né, como o ponto central aí de todas as estratégias que são estabelecidas pela empresa. Então, nós temos o paciente, né, que é o centro de tudo, faz parte aí desse sistema, que a gente pode considerar fazendo parte desse sistema e que tem tudo a ver com o nosso paciente, os doadores, né, que de alguma forma contribuem com a qualidade, né, aí de vida dessas pessoas, em diferentes sentidos, os acionistas, a sociedade de um modo geral. Veja, aqui eu estou falando de um modo geral, então não é aplicado só ao hospital público, tá? Então, de modo geral, doadores, os acionistas, a sociedade de um modo geral, os colaboradores, que são os funcionários, né? Eles têm acho que talvez o papel mais importante com relação ao atendimento ao paciente, ele vem dos colaboradores, muitas vezes até algumas diretrizes que são traçadas pelo próprio hospital, até algumas vezes são quebradas, né, pelos colaboradores, no intuito de beneficiar o paciente, né, de prover alguma coisa para o paciente. E também tem um papel importante os voluntários, né? Eu não sei como é no Hospital São Paulo, de que forma os voluntários eles atuam dentro do hospital. Alguém poderia me falar alguma coisa? O Denilson trabalha direto com eles. Denilson, pode acrescentar alguma coisa? Os voluntários, professora, na verdade, eles trabalham no pronto-socorro, tem uma salinha onde eles dão assistência tanto para nossa recepção, como também para os médicos e para os pacientes. Mas o que os voluntários necessariamente eles fazem dentro do hospital, o Denilson? Então, é assim, eles dão as informações, por exemplo, o paciente está necessitando de alguma doação, os voluntários dão,
Uhum. Se ele também estiver necessitando de roupa, os voluntários também dão. Aqueles materiais de higiene, os voluntários também estão. Na verdade, eles fazem um pouco de tudo, professora. Legal. Eu vejo que os voluntários eles têm um papel interessante nos hospitais, especialmente no hospital público. Eu vejo assim que é de uma contribuição, de uma valia enorme. Muitas vezes, quando a gente fala nessa questão da humanização, eu vejo muito mais por parte dos voluntários, às vezes, do que pelos próprios hospitais, né? Assim, o desprendimento, a dedicação às pessoas, eu acho assim que é um trabalho super nobre e que contribui, né, para o bem-estar dos pacientes, assim, de um modo geral. Esse é o meu ponto de vista. Tá ruim aqui. Vamos lá. Muitos profissionais, né, em empresas que estão inseridas aí no desenvolvimento, né, desse processo nos hospitais, eles são denominados de provedores de saúde, né? E aí eu citei alguns exemplos que, de alguma forma, eles participam, né, e ajudam, de alguma forma, contribuem de alguma forma com os hospitais. Alguns aqui podem até ser mais ligados, alguns desses provedores a gente pode encontrar mais no serviço privado do que no público, mas acho que, de modo geral, algumas coisas aqui também se aplicam ao público. O plano de saúde e as suas redes credenciadas, esses são provedores interessantes na área de saúde. Acho que se não houvesse, apesar de caro, e muitas vezes o que se oferece não é no nível muito adequado, mas se não houvessem esses planos de saúde, essas redes credenciadas, haveria aí uma sobrecarga no SUS, que o SUS não daria conta, né, já não consegue dar conta. Então, é importante, né, esse credenciamento dos planos de saúde. Aí independe, né, hospitais menores, maiores, de melhor ou maior qualidade, mas eles têm um papel importante dentro desse processo. Um outro segmento tão importante quanto é a indústria farmacêutica, né, que provém aí todos os medicamentos. Isso é fundamental. A gente vê no momento que nós estamos vivendo hoje as contribuições que muitas indústrias estão fazendo nesse sentido. Os médicos, né, que trabalham nessas instituições e, claro, detêm o conhecimento técnico para tratamento e pesquisa de saúde. Acho que até por conta do que a gente está vivendo hoje, os médicos passarão a ter aí, no meu ponto de vista, né, algumas coisas serão incorporadas, né? Eu acho que vai haver um avanço aí maior, especialmente da telemedicina. Esse é o meu ponto de vista. E aí, a partir de alguns relatos que eu tenho visto de algumas pessoas que fazem análise do mercado, teremos aí umas mudanças muito interessantes em todos os segmentos, não é no segmento da saúde, mas de todos os segmentos. E o avanço aí na tecnologia eu acho que vai ser maior, o uso da tecnologia também. Então, isso é uma coisa para vocês, como profissionais da saúde, é importante ficarem atentos a essas mudanças, porque elas vão acontecer. E aí os médicos também teriam que fazer uma adaptação interessante, porque uma coisa é você estar lá ao vivo com o paciente, outra coisa é você estar à distância, né, prestando serviço. Isso é muito interessante. Nós temos também aí toda a parte de corpo técnico, como os enfermeiros, os farmacêuticos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, psicólogos, dentre outros profissionais, que também são provedores da saúde. A questão de equipamentos e os aparelhos de medicina, que são fundamentais. As agências reguladoras de saúde, que vão determinar aí os procedimentos e as normas técnicas que deverão ser aplicadas. Então, nada se faz sem estar atento aí às normas e os procedimentos
que são estabelecidos por essas agências. Gente, vocês desculpem que tem muita gente entrando e eu tenho que dar uma paradinha para poder admitir o pessoal. Temos também as fontes pagadoras privadas e públicas, provedores de tecnologia, como softwares que são utilizados no hospital. Essa parte é uma parte importante, né? A parte de softwares, até porque além da questão administrativa, que aí são softwares um pouco mais comuns, mas o hospital também tem algumas peculiaridades e é interessante os tipos de softwares existentes no mercado que atendem a demandas do hospital. Informatizar uma empresa, no meu ponto de vista, é fundamental por uma série de coisas, inclusive de dificultar, o que a gente vê muitas vezes aí, e se tinha muito no passado, desvios de verba, uma série de coisas que acabavam usurpando aí, de alguma forma as empresas, tanto hospitais ou qualquer outro segmento. E com o uso, né, da informática, quando uma empresa está totalmente, né, informatizada, burlar o sistema é muito mais complicado, muito mais difícil. Então, a partir das tecnologias existentes, é possível que a gente tenha o quê? Um controle maior do que acontece dentro da organização. Isso é muito interessante, né? Especialmente para quem é gestor, ele consegue monitorar o que está acontecendo ali no seu entorno através da tecnologia, através dessas ferramentas, né? Então, ele não precisa estar em loco. Através do sistema, ele monitora as ações, o que está sendo feito, o que deixou de ser feito. Isso é muito interessante. E, cada vez mais, esse controle será feito, né? Eu acho que haverá, acho que daqui para frente, mais e mais investimento dentro da área da tecnologia, né? Por isso que eu chamo a atenção de vocês nesse sentido, de ficarem atentos a essas mudanças, porque isso será cobrado dos profissionais, né? A gente já está vendo essa cobrança, né? Muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar por não conseguirem se adaptar a essas novas ferramentas. É muito triste. São pessoas competentes, mas que não conseguem se adaptar a essas novas tecnologias. Então, é um ponto de atenção que é importante. Vamos lá. Aqui a gente precisa considerar também que é de responsabilidade do administrador hospitalar, né, coordenar. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Estou vendo só a Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem, professora. Aline, fica brava comigo. Eu já estava explicando para o Denilson, eu estou sem internet desde sexta-feira à noite. Voltou só terça agora. A Vivo me deixou na mão, eu tive que dar aula na praia. Olha que chique. Porque na casa da minha mãe tem internet. Mas fica tranquila que eu vou dar feedback para vocês. Até sexta-feira, todos os feedbacks eu vou dar que vocês me pediram, tá? Tá bom. Entrei hoje, professora. Entrei hoje também. Quem está falando? Ô, Rondinelli, seu Eu feio, tá sumido, né? Pois é, eu estava com problemas aí, eu não estava preparado para ter essa aula aí com tecnologia. Meu celular tava ruim, não aguentava nada, a bateria, tive que trocar. Mas tô aí de volta. Tá. Acabei de chegar do serviço, trabalhando mais. Ainda bem que está trabalhando, Rondinelli, vejo o lado positivo, que tem muita gente que perdeu emprego, né? Graças a Deus trabalhando, isso aí. Legal, seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigado. Então, é de responsabilidade do administrador hospitalar, né, coordenar todos os fornecedores e provedores da área de saúde
e desenvolvê-los, né, com o intuito de garantir uma relação mais benéfica para todos os envolvidos e que no final, lá na ponta, acaba impactando o quê? No bom atendimento ao paciente. Então, a pessoa que é responsável pela administração hospitalar, ela tem que estabelecer aí uma relação muito próxima, muito proativa junto a esses fornecedores e provedores que eu acabei de citar, porque essa relação ela é fundamental para que o serviço, né, a que se propõe o hospital, ele seja feito de fato e aí com eficiência. Nós podemos afirmar aí, de alguma forma, que a administração hospitalar ela deve ser formada, tem um errinho aí, depois eu acerto, por profissionais qualificados e experientes em administração hospitalar, que podem ou não ser médicos, mas muito mais do que isso, né? Que eles sejam profissionais preparados para coordenar as muitas áreas e departamentos envolvidos dentro de um hospital. É muito mais comum nós vermos aí administradores hospitalares médicos, né? E claro que existem algumas pessoas que acabam buscando formação nesse sentido, tem muita gente, inclusive hoje tem muita universidade oferecendo cursos de especialização dentro da área de administração hospitalar, tem cursos aí de excelente nível, e que preparam, né, de alguma forma, esses profissionais que são da saúde para administrar um negócio. Porque, ao contrário de que muita gente pensa, não dá, olha, tentativa e erro, você administrar um hospital ou uma grande empresa. Isso aí é um absurdo, né? É importante que haja, sim, uma especialização, uma formação nesse sentido, para que ele possa gerir aí da melhor forma possível esse empreendimento, especialmente na área da saúde. Tá? Vamos lá. É importante que a gente enfatize aqui que a estrutura hospitalar ela vai muito além da equipe médica, né? Quando a gente pensa, não digo vocês, mas pessoas que às vezes não são da área, tem uma ideia equivocada de achar que o hospital é só os médicos. Os médicos precisam de toda uma infraestrutura para poder realizar o seu trabalho, né? Então, se não tiver todo esse backstage, né, toda uma equipe aí por trás, em diferentes áreas, o trabalho dele não acontece, né? Então, ele precisa aí, a gente precisa entender que atrás dessa equipe médica tem muita gente trabalhando. A necessidade de se envolver diferentes áreas dentro do hospital, a área comercial, ela é importante, o marketing, mesmo no setor, né, público, o marketing é importante. Aliás, para quem não sabe, as empresas que mais gastam em marketing junto à agência de publicidade são as empresas estatais, e é uma fortuna, né? É uma fortuna. Então, é importante, sim. E o marketing não é no sentido de ficar aí promovendo, né? O hospital público não fica aí fazendo promoção, olha, venha nos conhecer, não é nesse sentido. Mas a realização aí de um bom marketing, de boas estratégias de marketing, pode sim trazer novos parceiros, né? Parceiros sim, pessoas que venham fazer parcerias com o hospital, desenvolvimento aí de campanhas, as mais diversas possíveis, né? De vacinação, enfim, de comunicação à população, no caso do serviço público. Então, tem um papel importante. Depois a gente vai detalhar um pouco mais quais as atuações dessas áreas. A área de compras, o setor financeiro, a parte de gestão de hotelaria, informática, uma área importantíssima que, pelo menos assim, as empresas de médio e grande porte que eu conheço têm, que é o controller. Ele tem um papel fundamental
com relação à supervisão de contas, né, de tudo que se gasta, como se gasta dentro da empresa. O RP, né, que são as relações públicas, pode até ter outro nome dentro do hospital, mas, de modo geral, ele vai fazer esse trabalho, né, de comunicar, fazer comunicados junto ao mercado, junto à imprensa. E a parte, evidentemente, aí de recursos humanos. Claro que existem outras áreas, mas aqui a gente está apresentando, né, as áreas um pouco mais... Deixa eu ver, será que tem alguém tentando entrar, gente? Não. Então, essas são as áreas macro, né, dentro da organização, que vão ter aí uma atenção especial, mas existem outras áreas específicas, mais técnicas, que a gente não vai entrar nisso aqui. Tá? Eu coloquei aqui um organograma, que é da beneficência de Pelotas. Eu até tentei achar do Hospital São Paulo, não consegui. E aqui, assim, também um organograma enxuto, né, de como seria a estrutura organizacional, né, do hospital, até para que a gente possa situar áreas que tem dentro da organização e que são importantes para que o trabalho aconteça dentro da rede hospitalar. Então, veja aqui, a gente tem um conselho de administração, eu não sei como é que é, no caso do Hospital São Paulo, mas, enfim, conselho de administração, nós temos aí uma superintendência administrativo-financeira, que aí tem algumas áreas ligadas a essa superintendência de administração e finanças, a superintendência técnica, aí áreas mais técnicas ligadas a essa superintendência, enfim, nós temos aí outras áreas, a direção executiva e outras áreas que o gestor, ele, quando a gente fala em gestão e administração, não quer dizer que eu tenho que saber absolutamente tudo que tem dentro dessas áreas, né? O que as pessoas fazem, como elas fazem. Na verdade, eu preciso mais entender o que elas fazem, não como elas fazem, né? A parte técnica, eu não preciso aprender isso, né? Esse é o tipo de competência que o gestor ele não precisa ter. Na verdade, é uma habilidade, não é nenhuma competência, né? Essa habilidade técnica, o gestor não precisa ter, mas ele precisa desenvolver algumas competências no sentido de entender, mesmo que de uma forma macro, né, como essas áreas funcionam, como essas áreas conversam, né, como elas se relacionam. Porque cada uma dessas áreas aqui, uma depende da outra, né? Se uma dá problema, de alguma forma vai afetar outras áreas dentro do hospital. Então, eu preciso entender, pelo menos ter uma visão macro de como o negócio funciona, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, você já viu alguma vez o organograma da sua empresa? A maioria das pessoas nunca não sabe nem o que é, nem nunca viram. E é uma coisa interessante para saber qual é a estrutura da tua organização. Professora? Oi. É Simone. Eu tenho o organograma do Hospital São Paulo, se interessar. Eu quero. Eu tenho. Eu fucei. Falei, não, eu tenho que prestigiar meus alunos, né? Aí eu fico trazendo... Ele não é muito divulgado mesmo. A gente usou em um trabalho nosso, um trabalho, inclusive, do professor João, o último trabalho que a gente fez, colocamos lá o organograma, mas eu tive que buscar lá na diretoria e me passaram também porque eu precisei, não porque é tão divulgado. Legal. Se pudesse, Simone, eu te agradeço, porque eu fico constrangida de ficar apresentando coisa dos outros hospitais, né? Eu passo. O que eu mais achei foi coisas ligadas ao SUS, assim, prefeitura, não tinha nada a ver. Então, mas aí, se você puder, vai ser bacana. Vou gostar de oportunamente para vocês. Obrigada, Simone. Eu mando. Obrigada. Então, gente,
Será que já vai cair o meu sistema? Vamos lá. Então, olha só. Tem gente querendo entrar, Isabel. Professora, tem Oi? gente querendo entrar. Deixa eu ver. Aceita aí. Todos entraram? Acho que agora todo mundo entrou. A Tatiane estava querendo entrar e ela não está Pede para ela conectada. tentar de novo, por favor. Momento. Quem está entrando, professora, pelo celular. Está entrando? Então, vamos lá. Por que é interessante o organograma? É evidente que quando uma empresa é muito grande, o organograma às vezes é gigante, né? Ele é gigante. Mas eu posso condensar esse organograma nas áreas maiores. Agora, se eu quiser ter uma noção, por exemplo, na área de gestão de hotelaria, né? Então, o que faz parte da gestão de hotelaria? Então, eu posso pegar, ou criar, né, olhar esse organograma. Esse organograma, ele me dá uma ideia, de como, o que compõe cada área, né, ou cada setor dessas áreas, dessas grandes áreas. Isso me ajuda a ter uma ideia de processos, né, de como funciona, né? Então, que ligação que tem cada área com outras áreas, departamentos com outros departamentos. Então, o organograma ele facilita o entendimento, especialmente para entender como os processos acontecem e quem é responsável pelo quê. Isso é importante, né? Imagina você tem alguma situação e que você não sabe com quem conversar, né? Isso é muito complicado, isso é muito comum dentro de algumas empresas, por não ter essa informação, né? Então, é bacana ter uma ideia de quem é responsável pelo quê, uma ideia do que essas pessoas fazem, do que elas produzem, né? Que tipo de trabalho que elas realizam, qual é o resultado final disso, para onde vão essas informações. Isso é importante. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre os departamentos, né? Essas áreas de atuação que a gente tem dentro das empresas, falar um pouquinho mais específico com relação ao hospital. Então, dentro do departamento comercial, ele tem algumas características diferentes de outras empresas, né, de outros segmentos. Então, no departamento comercial de um hospital, ele vai ter aí algumas peculiaridades em relação a outras empresas. No hospital, né, segundo o modelo que a gente chama de GFACH, né, esse é um modelo de gestão e faturamento, né, que se usa especificamente no SUS, né? Ele prevê aí um conjunto de ações que vinculam o hospital ao mercado, aproveitando aí das melhores oportunidades para maximizar de alguma forma a receita e acaba estabelecendo, né, as melhores parcerias com médicos, com fornecedores, que a gente chama de médicos e fornecedores críticos, para reduzir custos. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por fornecedores críticos? Seria um fornecedor crítico? Seria o fornecedor dos insumos ou materiais que o hospital mais utiliza, ou o setor mais utiliza? O que não pode faltar, aquele Aquele material que não pode faltar. E, normalmente, são assim fornecedores
às vezes eles têm uma especialidade, só eles têm aquele produto, né? Aquele insumo ou aquela matéria-prima. A isso nós denominamos de fornecedores críticos. No mercado, de modo geral, isso não é comum, tá? Você ficar na mão de um único fornecedor. Isso não é comum em outros setores. Já no hospital, por conta de algumas peculiaridades, até por conta de medicamentos, até equipamentos, você pode ficar na mão de alguns fornecedores, ou dependendo do que você está comprando, de um fornecedor, né, que só ele tem aquela matéria-prima ou aquele insumo, né? Isso é complicadíssimo, né? Então, há uma necessidade enorme de se estabelecer aí uma parceria junto a esses profissionais, porque às vezes o teu trabalho, ou parte do seu trabalho, depende desses insumos, depende dessa matéria-prima, ok? E médicos, gente? O que é um médico crítico? Anestesista? O médico é ortopedista, que trabalha só com tipo de material. Seria? Às vezes são pessoas que têm uma especialidade, né? Cirurgião também. Oi? Não entendi. Cirurgião também. Cirurgiões. Então, vejam, vocês sabem disso melhor do que eu, que tem alguns médicos, alguns profissionais na área da saúde, que eles atuam em diferentes hospitais, né? Então, eles não são exclusivos lá do Hospital São Paulo, ou de um HC, ou de um Oswaldo Cruz da vida, né? Então, às vezes são pessoas que, claro, eles são renomadas, né? Que têm aí uma posição aí de respeito no mercado, mas que têm uma especialidade, né? Aí uma expertise na sua área e que, né, são poucos, né? E aí são muito requisitados por essas instituições, né? Tranquilo isso? Sim? Sim, professora. Beleza. Então, é importante estabelecer aí parcerias, né, tanto com médicos, fornecedores que nós denominamos como críticos, no sentido de reduzir custos, porque, claro, quando eu tenho essas exclusividades todas, né, a gente fica meio que refém desses profissionais, né, especialmente fornecedor. Então, é fundamental estabelecer aí uma relação boa, no sentido até de ter o quê? De que ele te forneça esses insumos, essas matérias-primas, né, a um preço justo, né? Mesmo ele sabendo que você depende dele, que o preço seja um preço justo e não um preço abusivo por conta de algum tipo de exclusividade. Garantir, então, parcerias que vão proporcionar o aumento na receita do hospital, é evidente que se eu gasto menos, melhora a minha receita, seja com bons médicos, outros hospitais, clínicas ou até mesmo com fornecedores. E aí eu coloquei uma observação aqui. Quando uma empresa possui grande dependência, né, de um fornecedor para manter a sua produção ou receber produtos especializados, né, mercado aí com poucos fornecedores de produtos, né, que depende de um, então disse que é um fornecedor crítico. O ideal, como gestores, né, isso é o ideal. Então, é nunca ficar na mão de um único fornecedor, nunca ficar na mão de um único profissional, tá? Porque se faltar, o seu serviço pode parar. Dependendo do que você faz, é a mesma coisa uma linha de produção depender de um único fornecedor. Se ele não entrega, a linha de produção para. Isso aí é um prejuízo incalculável, né, para a empresa. Imagina dentro de um hospital, né? A gente sabe que os hospitais, especialmente os hospitais públicos, trabalham aí com poucos recursos, né, se vira como pode, mas vocês sabem melhor